Olá, sejam bem-vindos em mais um Passeio na Vinha. Nós vamos passar aqui um tempo falando da Palavra de Deus e com certeza será tempo onde nós vamos nos fortalecer, nos fundamentar e nos aperfeiçoar ainda mais na Palavra de Deus. Eu sou o Dinei Moraes, estou aqui falando de Atibaia para você e eu tenho certeza que esses devocionais têm feito toda a diferença na sua vida. O tema de hoje é Ouça a voz do pastor. A grande questão importante aqui do discipulado de Jesus é a seguinte: eu estou ouvindo a voz de Jesus agora mesmo? Esta é uma grande pergunta e com certeza merece uma grande resposta. Mas a verdade é, presta atenção, eu estou ouvindo a voz de Jesus agora mesmo? Se estou ouvindo, e se você diz que está ouvindo, você faz parte do rebanho de um pastor. E isso é muito importante. Ontem nós falamos sobre isso. Nós falamos e nós já estamos falando de alguns devocionais anteriores sobre a voz, um só rebanho e um só pastor. E hoje ouvindo a voz do pastor. E se você faz parte deste rebanho, então olha só que coisa interessante. Quando Jesus olhou para o mundo, ele cuida do seu rebanho. Quando Jesus olha para o mundo, ele cuida do seu rebanho. Fica claro que para ele, quais são as suas ovelhas que verdadeiramente estão ouvindo a sua voz. E se nós pensarmos de uma certa forma, você sendo ovelha, quando Jesus olha para o mundo, ele vê você. E se você reconhecer e ouvir a voz de Jesus, você faz parte de um grande rebanho. Por quê? Porque Jesus vê o rebanho momento a momento, mas eu não consigo vê-lo. Por que eu digo isso? Hoje eu estou aqui falando para você como ovelha do rebanho desse pastor, mas quantos outros pastores e ovelhas estão hoje fazendo a obra do Senhor? Não os vejo, mas Jesus vê cada um, momento a momento. Jesus, ele não vê milhares de denominações, como nós falamos ontem, de várias denominações que estão ao mundo e cada dia nascendo mais denominações. Jesus não vê isso. Ele não fica avaliando cada denominação, mas olha só que coisa interessante, ele vê todos os grupos ao mesmo tempo. Ele vê todas as ovelhas que estão ali. E ele também identifica as que ouvem a sua voz e as que não ouvem a sua voz. Ele vê as que estão obedecendo mediante ouvir a sua voz, e também Jesus vê aquelas que não estão obedecendo, porque não estão ouvindo a sua voz. O grande detalhe de tudo isso é que quando eu escuto a voz do bom pastor, eu faço parte desse rebanho momento a momento, e eu estou mais perto dele cada dia, porque eu estou ouvindo a sua voz. E quanto mais eu escuto a voz do bom pastor, mais eu faço parte desse rebanho. Eu quero aqui falar para você de Thomas Kelly. Ele diz assim, eu vou ler para você o que está aqui nesse texto. O seu coração é de um pastor de ovelhas, e ele não descansa até que ele esteja segurando a ovelha nos seus braços. Thomas Kelly estava dizendo aqui assim, Jesus tem um coração de pastor e ele pega todas as ovelhas em seus braços e cuida de cada uma delas. Você, que é ovelha de Cristo, é cuidado por esse bom pastor. João 10:27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então aqui nós temos um plano novo para que a gente possa começar a desenvolver. Em vez de eu ficar preocupado com o número
de denominações que estão surgindo, ou até mesmo a quantidade de pessoas que estão em determinadas denominações, eu preciso parar de ver essas coisas e me concentrar na voz do bom pastor. Por quê? Porque todas as vezes que eu concentro a minha atenção naquilo que o mundo oferece, eu paro de ouvir a voz do bom pastor e eu começo a ouvir a voz do mundo. O grande desafio é que cada dia, cada manhã, cada momento que você tem em sua vida, você pode e você tem condições de levantar pretendendo ouvir a voz do bom pastor. Por que eu digo isso? Porque quando você ouvir a voz do bom pastor, você vai regozijar, porque naquele momento, no mundo inteiro, no meio de milhões de ovelhas do rebanho de Jesus, você está ouvindo a mesma voz que outras ovelhas estão ouvindo, a voz do Senhor, que ela é inconfundível. Somos um com o pastor, porque a ovelha identifica a sua voz no mesmo momento. Eles ouvem a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha o versículo que eu acabei de ler aqui. Vou ler para você, está aqui na Bíblia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E é por isso que quando eu escuto a voz do Senhor, eu sigo aquilo que Jesus tem para a minha vida e para a vida da minha família. Eu acredito que o maior sonho de um cristianismo é trazer esta união desse rebanho. É as ovelhas escutarem a voz de um só pastor, momento a momento. Quando eu vejo essa situação acontecendo da unidade de um rebanho ouvindo a voz de um único pastor, eu quero fazer parte desse rebanho. E você? Você deseja fazer parte de um rebanho também? Eu espero que você possa ter sido desafiado a ouvir a voz do bom pastor. Se você é ovelha e faz parte desse rebanho, você está inserido nesse contexto. Agora, se você ainda não faz e ainda não tem Jesus em seu coração, eu desafio você a abrir o seu coração para Cristo e entregar a sua vida para Jesus, para que você venha fazer parte deste grande rebanho. Muitas denominações sempre irão existir, mas nós não podemos esquecer que o cristianismo é um só. E o cristianismo, momento a momento, é fazer com que o rebanho escute a voz do bom pastor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você, fique na paz, fique na bênção, fique na alegria, fique no regozijo do Senhor, porque você é ovelha. Se você é ovelha, você escuta e tem a oportunidade de escutar a voz de um bom pastor. Até breve, no próximo devocional Passei na Vinha, e eu espero te encontrar rapidamente e no próximo encontro nós continuarmos a estudar da Palavra de Deus. Deus abençoe, até breve. Tchau, gente.